prelúdio. Vamos lá. Muito bem, aos irmãos aqui já dei o bom dia, as boas-vindas, e a você que nos acompanha aí através da mídia, a nossa alegria, quero expressar a nossa alegria em estar presente aí na sua casa, e desejamos que Deus nos abençoe a todos, nos dando um excelente culto, e que esse culto sirva para abençoar as nossas vidas, é o nosso mais sincero desejo. Peço aos irmãos que se coloquem em pé, nós vamos orar, pedindo ao Senhor que nos abençoe através do culto desta manhã. Eu quero pedir que a irmã Vilma nos eleve a Deus nesta oração inicial. Oremos ao Senhor. Vamos lá. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por esse dia maravilhoso, porque estamos aqui na tua casa, porque temos esse grande privilégio e essa liberdade ainda nos concedida. Muito obrigada, Senhor. Obrigada pela vida de cada irmão que está aqui, ó Deus. E aqueles que não puderam, por vários motivos, enfermidade, aqueles que estão, que nem o Elton, que está no hospital, e também aqueles que estão enfermos da alma, Senhor, que não tem forças para vir na tua casa, que o Senhor visite a cada um, ó Pai. Abençoa também a tua palavra que vai ser exposta agora. Fale aos nossos corações, que não venhamos a ouvir o que queremos, mas aquilo que tu queres falar a nós, ó Deus. Que possamos, ó Deus, sair daqui mais crentes, mais obedientes, mais fervorosos na tua palavra. Abençoa o teu servo e abençoa todos os irmãos. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Aí de pé nós vamos cantar no hino de número 139, dentro do nosso programa de cantarmos o cantor cristão. 139 tem como título O Dia do Senhor. Vamos cantá-lo. E depois, não sei se há a possibilidade de cantar o hino oficial. Ok, então vamos cantá-lo também. Não sei se já está. O hino oficial tem no HCC, mas então não tem problema. Vamos lá. O Senhor viu-nos bem.
quantos já conhecem, não é? Porque, digamos assim, embora nós não tenhamos cantado, vou dizer assim, muito este hino, ele é um hino conhecido pela cristandade. Pelo menos vocês vão se lembrar da música, não é? Então vamos lá. O título do hino é Quem é o Menino? É 102 do HCC. Você que nos acompanha, é o 102 do HCC. Vamos lá. Se não conseguirmos cantar, vamos pelo menos ter noção, não é? Mateus capítulo 26, Mateus capítulo 26, versículos de 36 a 46. Mateus capítulo 26, de 36 a 46. Vamos ler responsivamente. Peço aos irmãos da gentileza se colocarem em pé e vamos ler a palavra. Mateus 26, de 36 a 46. Vamos lá. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é
Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então, nenhuma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai. Para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, Mas a carne é fraca. E indo a segunda vez, orou, dizendo: Meu pai, se este cálice não pode passar sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus discípulos Estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto aos seus discípulos e disse: Dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Oremos. Pai, obrigado pela tua palavra lida, que ela abençoe as nossas vidas, que ela ache em nossos corações lugar para aplicarmos, e que ache nossos corações obedientes ao Senhor. Fala-nos pela tua palavra, porque oramos no nome de Jesus. Amém. Quero sentar-se, meus irmãos. Nós vamos conversar um pouco nesta manhã com os irmãos sobre a palavra obediência, sobre quais são os modelos ou quais são as propostas bíblicas para que sejamos pessoas obedientes. E queremos destacar aqui o aspecto da obediência ao Senhor, da obediência à sua palavra, da obediência aos seus princípios para as nossas vidas. E, na verdade, é um assunto que ele não é negligenciado pela igreja. Estamos trabalhando, inclusive, nesse trimestre, sobre essa questão, sobre as cartas pastorais, sobre a questão da obediência pastoral, sobre a questão da obediência dos crentes, as orientações da palavra que são passadas, que é passada para os crentes, que era passada na época, que tem sido passada através dos séculos e que continua sendo passada para a igreja do momento. Eu gostaria que os irmãos pensassem seriamente sobre isso e fizessem um check-up do cristianismo de hoje. A gente tem que sempre confrontar. Nós temos que confrontar as nossas vidas. A igreja tem que ser confrontada. Você tem que confrontar a sua vida. Como eu estou vivendo, como eu posso melhorar na minha vida de obediência. E eu iria mais longe e diria assim: como eu posso ser abençoado, aperfeiçoando a minha vida de obediência ao Senhor. E a gente sabe pela prática que a obediência não é fácil. A gente não gosta disso. A gente não gosta de ser confrontado. E esse é um dos maiores problemas da igreja de hoje. Eu estava, acho que foi sexta-feira, eu vi lá na sala, lá, a netinha assistindo um filme lá, um desenho, e eu cheguei para ela e falei assim, por um minuto que eu assisti, eu falei: o que você está assistindo? Ela falou: eu acho que é esse o título, né? O Poderoso Chefinho. Tem esse desenho, né? E eu fiquei bobo. Sabe o que eu vi em um minuto naquele desenho? Eu vi um casal, o pai do poderoso chefinho, o pai do poderoso chefinho, o pai com uma cara de tonto. Sabe aqueles camaradas que tem uma cara de tonto, né? Aquele óculos bem assim, com aquela cara de tonto, de bobo, né? Eu vejo lá a mãe também, e eles passando a responsabilidade para uma empregada ou funcionária, e a funcionária estava com os cabelos de pé, porque ela ia olhar, ia cuidar do poderoso
chefinho, não é? E o que eu pensei? Está dando curso para as crianças. Eu já pensei, eu sou maldoso demais. Está dando curso de como se tornar um poderoso chefinho. E você percebe que as crianças não estão a fim de obedecer mais. E o Satanás sabe disso, ele bota lá e usa, ele usa todas essas coisas, vai usando tudo, né? E a gente vai colocando lá, porque não dá trabalho, né? A televisão vai cuidando e não dá muito trabalho, né? Se distrai lá e não dá muito trabalho. Então, irmãos, eu diria que nós somos adultos, temos dificuldades, as crianças vão sendo doutrinadas e vamos formando uma geração, não é? Uma geração que não quer muito compromisso com a obediência. Irmãos, quando eu digo assim, obediência não é obediência a mim, ao pastor, é obediência ao Senhor. Eu creio que cada um, quando se compromete a obedecer ao Senhor, eu creio que não cria dificuldades. Muito pelo contrário, se torna uma grande bênção na seara do Senhor. E eu ouvi uma palavra que ficou marcada essa semana, sobre a questão até da oração, e o pastor que disse essa palavra, uma pessoa que eu respeito, ele falou assim: crente que ora resolve problemas. Crente que não ora cria problemas. Pode ter certeza, quem está criando problema é crente que não ora. Crente que ora resolve problema. Mas captei, sabe a terra sedenta, a palavra veio, falei, verdade. Crente que ora, enfrenta os problemas, resolve os problemas, o Senhor dá sabedoria e ele vai vencendo tudo que vai chegando na sua frente, ele vai vencendo. Agora, nós não oramos por forma de tese, não é? Nós não oramos, não queremos obedecer, não queremos abaixar a cabeça e nós vamos só criando problema e enfrentando problemas na vida. Eu quero destacar aqui 2 versículos do texto que lemos. Um deles é o versículo 42, que diz assim: e indo a segunda vez, orou, dizendo: meu pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua... O que é isto? Disposição para obedecer. Faça-se a tua vontade. Vejam bem, nós estamos aqui diante da pessoa sacrossanta, da pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Nós estamos aqui diante do texto que mostra a pessoa de Deus manifestada em Cristo. Jesus tinha poder para tudo, para não enfrentar a cruz, para não enfrentar o Getsemane. Ele tinha tudo para não obedecer ao Pai, porque ele era Deus também. E no entanto nós vemos a declaração da boca do Senhor Jesus: faça-se a tua vontade. Nem tudo na vida acontece como nós queremos. Guarde isto. Está aqui. Nem tudo acontece como nós queremos. E o procedimento é o mesmo. Digamos a Deus: faça-se a tua vontade na minha vida. Embora eu esteja triste nesse momento. Embora eu esteja chateado nesse momento. Embora eu não tenha terra no chão para pisar nesse momento. Senhor, me ajude. Faça-se a tua vontade. Eu creio que deve ser esse o procedimento. Outro versículo que eu quero destacar aqui, na verdade, é o 45. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora, repousai, é chegada a hora, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Vamos fazer a vontade do Pai. Chegou a hora, esta é a vontade, nós vamos em frente e vamos vencer mais essa batalha. Então, irmãos, uma das definições de obediência aqui, muito simples que eu estava vendo, uma definição está aqui, é assim: obediência é uma pessoa que segue, cumpre ou cede às vontades ou ordens de alguém. Claro, no nosso caso aqui, obediência à pessoa de Jesus, obediência à orientação do Senhor. É o assunto que estamos tratando aqui nesta manhã. Então, a obediência é caracterizada pelo ato voluntário
de querer agradar a Deus em tudo. Deve ser essa a atitude do crente, em todos os aspectos da vida. E uma outra declaração aqui, que eu creio que os irmãos vão de concordar comigo, que a obediência, ela é aprendida. A obediência, ela é aprendida. Você faz a leitura e diz assim: Senhor, entre essas duas escolhas, eu vou obedecer ao Senhor. Achei muito interessante uma colocação essa semana que vi também, entre Abraão e Ló. Vejam só, Ló, não tenho dúvida que Ló era um homem crente. Tá? Ló era um homem crente. E estava vendo um problema lá, briga entre os pastores de Ló. Eu vou voltar ao assunto, eu estou falando sobre isso, mas eu vou voltar a esse assunto, porque me interessou. Estava tendo uma briga, os funcionários de Abraão com os funcionários de Ló brigando. O que Abraão fez dentro da sua consciência cristã? Ele falou assim: eu prefiro obedecer a Deus. Então, nós somos parentes, que não haja briga em nós, no nosso meio. Nós somos parentes. Fala com os seus funcionários lá para não brigar, não. Eu vou falar com os meus aqui. Nós somos parentes. Nós não vamos brigar. Aí Deus falou, Abraão falou para Ló assim: Ló, escolhe para onde você quer ir. Ló, crente, ganancioso, não é? Olho grande, não disposto a obedecer a Deus. Alguém viu Ló orar na hora que Abraão mandou ele escolher a terra? Se alguém viu, fala para mim, porque eu não vi Ló orar. Para desgraça dele, da vida dele, ele escolheu o melhor lugar. O que aconteceu? Foi lá para Sodoma, ficou rico, ganhou muito dinheiro, mas vejam para que lugar. O que diz na Bíblia? Que os homens de Sodoma eram muito pecadores. Você está vendo muita coisa aqui hoje? Parece que lá era igual. Era uma permissividade total. Não quero entrar a fundo porque isso dá tanto problema. Mas fica com essa palavra. Eram muito pecadores. Ló escolheu, ficou rico. Mas a Bíblia diz que ele amargurava a sua alma ao ver as atitudes daquelas pessoas. Vai vendo. Abraão ficou com raiva de Ló. Quando Abraão soube que Deus ia destruir, Abraão intercedeu pelo sobrinho. E Deus foi lá e tirou. A ideia, quando tirou, é como se o anjo desse uma gravata assim, Ló. Sabe uma gravata? E deu uma gravata na mulher, uma gravata em cada filha. E levou. Vamos sair que o negócio vai pegar fogo aqui. E tirou Ló e a família dele de lá. Elas foram morar na caverna, sem rebanho, sem riqueza. Ló viúvo. Sabe o que aconteceu? As filhas se relacionavam sexualmente com o pai. Eu pergunto, aonde que elas aprenderam isso? Fala para mim aonde que elas aprenderam isso. Qual lugar que eles estavam? Qual cidade que eles estavam? Uma cidade muito pecadora. A escolha de Ló, aparentemente no começo trouxe lucro, mas trouxe desgraça. Cuidado com as suas escolhas, irmãos. Cuidado com as suas escolhas. Você pode estar acabando com a sua família em nome de ganhar um pouco de dinheiro hoje. Em nome de ganhar um pouco de dinheiro hoje, você pode estar acabando com a sua família. Fica um pouco mais pobre. Sei que tem algum rico aqui, né? Não sei. Não tem, né? Eu estou brincando, irmão, mas sabe, a desobediência. A desobediência. Por causa de uma ganância, a princípio, perdeu tudo e ele se tornou inimigo. Os descendentes de Ló se tornaram inimigos do povo de Deus. Perseguiu a igreja, não é? A pré-igreja, que é Israel, não é? Perseguiu a igreja, se tornaram inimigos. Não é? Amonitas e Moabitas, inimigos ferrenhos do povo de Deus. Então, irmãos, nós devemos observar essa definição. A
A obediência deve ser um ato voluntário, espontâneo, alegre de obedecer ao Senhor. Mas não, o que nossos filhos aprendem hoje? Como ser um poderoso chefinho, já comandando todo mundo, né? E nós vamos nos tornando depois chefões, não é? Chefões. E aí não dá certo na vida. Não dá certo na vida, porque em algum momento nós vamos querer obedecer a alguém. Isso se reflete na vida cristã, não é? Não queremos obedecer. E aí vamos fazendo coisas erradas. Então, queridos irmãos, eu quero dizer para vocês que a obediência torna segura a vida. A obediência a Deus torna segura a vida. O desejo de obedecer a Deus torna segura a vida. Eu quero reafirmar que um crente obediente a Deus, ele não é problema para o meio que ele vive. Eu vou nem dizer igreja, tá? Mas um crente obediente a Deus, ele não é problema para o meio que ele vive. Abraão falou assim: Ló, é o seguinte, nós somos parentes. Eu não quero que haja problema no nosso meio. Dá uma olhada na terra aí, escolhe para onde você quer ir. Não é? Tem que orar. Na hora da escolha tem que orar. Mesmo assim a gente corre o risco de errar, não é? Então, Abraão não era problema. Eu acho que o problema era Ló. O problema eram os funcionários dele. Pessoas que, no caso dele, especificamente um servo de Deus, mas um servo de Deus desobediente. É possível ser um servo de Deus desobediente? Claro que é. Claro que é. Perde a salvação? Não perde a salvação. Perde a vida eterna? Não perde. Não é? Mas eu quero me conter aqui na afirmação. A obediência torna a vida segura. Provérbios 16, 7 diz assim: sendo os caminhos do homem agradável ao Senhor, até a seus inimigos façam que tenham paz com ele. O cara que obedece a Deus conquista até os inimigos. A pessoa que obedece a Deus conquista até os inimigos. Está na palavra. Não é? Eu quero fazer uma outra afirmação. A obediência fazia parte da vida do próprio Senhor Jesus Cristo. Nós vamos lá em Mateus capítulo 3, versículo 17. Mateus capítulo 3, 17 diz assim. Aliás, eu abri errado aqui. Mateus capítulo 3, versículo 17 diz assim: eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Na Bíblia, na linguagem de hoje, diz assim: este é o meu filho amado, que me dá muita alegria. Eu pergunto, quem é o filho que dá alegria? É o filho que é obediente ao Pai. O Deus diz assim: este é meu filho que me dá muita alegria. E aqui fica a pergunta: somos crentes obedientes que damos alegria ou não? O teu filho obediente não te traz alegria? Por outro lado, uma vez um pastor me disse assim, eu tinha muita amizade com um pastor, e um pastor assim, da alta, eu não sei que graça que ele achou em mim, que ele era meu amigão. E um dia eu falei para ele assim: pastor, o senhor é uma pessoa que está tão bem no ministério, uma igreja grande, provê tudo para o senhor, por que o senhor não tem carro, pastor? O Afonso falou assim para mim: eu vendi meu último carro para desmamar meu filho. Eu falei: como assim? Ele falou assim: eu compro carro e não tenho carro porque meus filhos me tomam o carro. Eu compro carro e meus filhos me tomam o carro. Eu vou procurar o carro, cadê o carro? Ele me pega o carro, ele me bate o carro, ele acaba com tudo. Então eu estou a pé para desmamar, principalmente com os meus filhos. Mas ele disse isso com tanta tristeza, no coração, não é? Um filho desobediente traz tristeza para o pai. Ao passo que um filho obediente traz alegria. Traz alegria. Que filho você é de Deus? Que tipo de filho? É uma pergunta que só nós, lá no nosso íntimo,
poderemos responder perante o Senhor. Lá em João 8, 29, a palavra de Deus diz assim: e aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Jesus dizendo: eu faço sempre o que agrada ao Pai. Maravilhoso isso, né? Ouvimos isso. É o nosso exemplo. O Senhor Jesus é o nosso exemplo de obediência. Você quer ser um crente obediente? Olhe para o exemplo do Senhor Jesus. Você quer melhorar na obediência? Não estou dizendo aqui que aqui todo mundo é rebelde. Não estou dizendo isso não. Eu estou dizendo, você quer melhorar? E sempre há um pouco para melhorarmos. Sempre há possibilidade de melhorarmos um pouco. Uma terceira afirmação que eu queria fazer aqui é que a obediência deve fazer parte da vida do pastor e da vida da liderança da igreja. Viu, irmãos? Não adianta ser líder da igreja sem ser modelo. Tá? Paulo diz lá para Timóteo ser o quê? Ser o exemplo dos fiéis. Nós vamos lá em 1 Tessalonicenses 2, versículo 4. 1 Tessalonicenses 2, versículo 4, diz assim a palavra: mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova o nosso coração. A palavra aqui é: fomos aprovados. Só pode ser aprovado quem? Quem é disciplinado, quem é obediente. Não é? Então, a obediência deve fazer parte da vida da liderança da igreja. Os líderes da igreja têm que ser modelo para os outros. Não é? Eu tive um vice-presidente aqui, que ele acabou aceitando ser vice-presidente e tal. Uma pessoa muito boa. Não é? Uma pessoa muito boa. Mas antes de tomar posse, ele falou: pastor, eu quero conversar com o senhor. Preciso conversar com o senhor. Ele ficou insistindo. Não é? Aí marcamos um dia, aí ele veio conversar comigo, abriu o coração e falou: pastor, eu tenho um grande problema na minha vida. Eu não sou obediente, não vem ao caso falar a área que ele era desobediente, eu sou desobediente em tal área na minha vida. Não tenho alcançado o dom para ser obediente nessa área. Eu falei: irmão, eu não vou impedir o senhor de ser o vice-presidente da igreja. A igreja elegeu, respeito a igreja, foi proposto, foi apoiado, não me manifestei contrário nem na indicação, tá? Mas agora, irmão, tem que ser exemplo, o senhor sabe disso. Não é? É um cargo que o senhor não deve se expor de tal forma que as pessoas apontem o dedo para o senhor. Mas se esforce, peça a Deus graça, oramos ali e tal. Bom, ele conseguiu vencer, parece que vai até reeleito depois, não me recordo muito bem. Mas a obediência deve fazer parte da vida do pastor, da vida da igreja, da liderança da igreja. Bem, uma outra afirmação que eu quero fazer aqui: a obediência deve fazer parte da vida do crente no geral. A obediência deve fazer parte da vida do crente no geral. Vamos lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1, diz assim: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos o Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de maneira que convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Andar para agradar a Deus. Andar para agradar a Deus. É interessante que aqui fala que a obediência leva a prosperar. Interessante isso aqui, não é? A obediência leva o crente a prosperar. Eu estou falando aqui, é melhorar de vida mesmo. É melhorar de vida mesmo. Então, irmãos, faz progredir. A obediência faz progredir também. Ok? Além de ser uma ordem para a nossa vida, ela nos faz progredir. Uma outra afirmação aqui que eu quero fazer para os irmãos é que teve um personagem bíblico que foi um exemplo tal de obediência. Ele obedeceu a Deus assim de uma forma, eu não sei definir o limite da obediência dele,
Mas me desculpe se eu estiver errado, mas ele teve uma obediência assim, 99,99% perfeita. Porque eu não posso entender que um homem nascido de mulher tenha sido 100%. Tá? Mas eu acho que no íntimo dele lá, naquele 0,01% de desobediência, ele dizia: Deus, me perdoe. Ele se arrependia profundamente ao ponto de Deus olhar para ele e dizer assim: está zerado. Sabe quem foi? Enoque. Enoque foi uma pessoa que viveu de forma tão perfeita, que ele não experimentou a morte. Porque o que leva ao inferno? A desobediência, o pecado. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Lá em Hebreus 11:5 diz assim: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como, antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Antes da trasladação, Deus olhou para ele e falou assim: você pode vir para o céu. Imaginou um negócio desse, irmão? Um negócio assim, humanamente para nós, inimaginável. O camarada alcançou um testemunho, uma vida tão perfeita, que Deus falou assim: não vai morrer. 2 pessoas não passaram pela morte. Um deles foi Enoque, e o segundo foi Elias. Até o próprio Filho de Deus experimentou a morte, porque se tornou pecado por nós, e o pecado leva à morte. Nem o próprio Filho foi poupado, mas 2 homens lá no Velho Testamento foram poupados da morte. Um deles é Enoque e o outro deles é Elias. Então Enoque também, dentro do contexto bíblico, foi um exemplo de obediência e uma inspiração para nós. Uma inspiração para nós. Às vezes eu tenho vontade de bater a cabeça na parede, dizendo: Deus, eu sou pecador, Deus, me perdoa por tal atitude. Eu diria assim: não bata a cabeça na parede, mas se arrependa de seus pecados. Deus leva muito em conta o nosso arrependimento. Deus leva muito em conta a passividade de Abraão dentro de nós. Nós somos uma família, não vamos brigar não, meu sobrinho. Escolhe o que você quer aí, eu não estou interessado em dinheiro não, escolhe o que você quer. Então Deus olha muito para a atitude nossa de obediência, atitude de humildade. É levado muito em consideração isso. Mas vamos lá, vamos concluir, porque o relógio não nos espera. O seguro da vida está na obediência a Deus e aos seus ensinamentos. O seguro da vida está na obediência a Deus e aos seus ensinos. Você quer ter seguro de vida? Obedeça ao Senhor. Procure viver uma vida de obediência ao Senhor. Eu peço muito a Deus um despertamento para a igreja. Eu peço muito a Deus isso, irmãos. E fico muito triste com atitudes assim, de rebeldia dos irmãos. Isso me entristece o coração e me leva a um estado de desânimo. Vou confessar para os irmãos, eu fico desanimado, não? Às vezes eu pergunto: está valendo a pena? Eu me pergunto: está valendo a pena eu estar investindo tempo, investindo tudo? Pergunto. O pastor disse o seguinte, uma grande igreja, homem de Deus, ele falou que um dia um ministro de música lá da igreja dele, essa igreja tem ministros de música, né? Falou assim: pastor, a partir de hoje, o senhor vai seguir as minhas orientações na área da música. Senão, eu vou tirar o senhor daí. Eu vi isso, eu não ouvi isso. Eu ouvi. Não, foi o pastor que falou. Foi o pastor que passou por isso. A partir de agora, quem comanda aqui sou eu. Ele falou assim: aquilo que você tiver certo, tudo bem, nós vamos em frente. Mas, vou tirar o teu cavalo da chuva.
Se você tiver poder para me tirar, tudo bem, eu saio, não tem problema algum. Vou cuidar da minha vida. Aí o pastor contou depois de passado algum tempo, ele falou assim, ele não sei por onde anda, mas eu estou lá até hoje. Porque não foi ele que me pôs lá, foi Deus que me pôs, quem me tira é Deus. Não é? Sabe, umas atitudes como esta, sabe, não está submissa a nada, não tem submissão a nada. Paulo falou da questão da submissão mútua. Pastor, deve baixar a cabeça? Deve. Mas não para tudo. O crente deve baixar a cabeça? Deve também. Nós vamos lá. Você vai discutir com quem? Com Abraão. Você vai discutir com Abraão. Exemplo de obediência. Nós vamos discutir com quem? Nós vamos discutir com Enoque. Exemplo de obediência. E a gente vê que isso traz resultado. Isso traz dividendos. Isso traz dividendos. Você quer seguro de vida? Você quer ter um seguro verdadeiro de vida? Está dentro da palavra. Obedeça a Deus e aos seus ensinamentos. O que diz lá? O temor do Senhor é o quê? É o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Segundo, bom, você quer exemplo máximo? Não vamos nem para Enoque nem para Elias, tá? Exemplo máximo foi o do próprio Senhor Jesus. Ninguém passou pelo que ele passou. Mas a palavra diz que ele foi obediente até a morte. E morte? Você já foi obediente até a morte? Não. Você não correu, você e eu não corremos nem risco de vida em relação ao que Cristo passou. Não é? Então o exemplo nosso máximo está lá no Senhor Jesus. Terceiro, o pastor, a liderança da igreja não são perfeitos, mas devem se esforçarem para obedecerem ao Senhor. Exemplo que vai se multiplicando, não é? Não são perfeitos, não. Ninguém de nós não vê perfeição no outro, não é? Mas temos que caminhar juntos, apesar de nossas imperfeições, procurando ser um modelo cada vez maior. E por último aqui, é um dever do crente, é um dever do cristão, viver uma vida de obediência ao Senhor. Coloquei uma palavra final aqui que eu não vou falar, que é apelar, não é? É por medo, eu não quero pôr medo de ninguém, né? Não estou aqui para isso, não é? Mas eu diria que é uma atitude muito sábia de nossa parte, obedecer ao Senhor. Se você obedecer ao Senhor, aos seus ensinamentos, à sua lei, é só uma questão de tempo. Você poderá olhar para trás e poderá concluir que valeu a pena. O progresso veio. Estou falando em bens materiais também, o progresso veio. Pode ter certeza disso. Portanto, Deus requer de cada um de nós uma vida de obediência a Ele e às suas leis. E domingo que vem vamos falar sobre a lei, não é? A lei de Deus. Vai ser o dia da Bíblia. Estaremos falando pelo menos pela manhã. E hoje à noite teremos batismos. E que Deus nos abençoe em tudo quanto formos fazer nesse dia. E louvado seja Deus pela vida dos irmãos que vieram. Louvado seja Deus pela sua vida que estamos assistindo aí, através da mídia. Que Deus nos abençoe a todos. Vamos cantar? O próximo hino é deixa eu verificar aqui. 148. Vamos colocar em pé e vamos cantar. Tem a ver falando de oração aí, não é? E quem trouxe o seu dízimo ou a sua oferta poderá dedicar ao Senhor. 148. Vamos cantar. Coração
discutir questão de partitura ou não, mas no caso deles, tá? Que nós cantamos correto. Mas eles cantam assim de forma bem meditativa, muito bonito. Muito bonito. Que Deus nos abençoe. Prossigamos firmes na obediência, na oração, tendo uma devoção muito sincera ao Senhor. Uma vida de temor, de amor ao Senhor e a sua causa. Isso vale a pena. Vamos orar nesse momento ao Senhor. E quero orar com os irmãos nesse instante. E quero dizer para os irmãos que continuem orando lá em suas casas, em seus lares. Não desista, não. Peça ao Senhor que te dê um coração moldável nas mãos dele. Que o Senhor possa moldá-lo, o seu coração possa moldar o meu coração. Que essa seja a nossa oração perante o Senhor. Nós vamos ajoelhar quem quiser. Vamos orar ao Senhor. Vou dar aí uns de 30 segundos a 1 minuto para você orar. Você colocar sua vida nas mãos do Senhor. Para você avaliar suas escolhas. Avaliar quais poderiam ser as consequências, boas ou ruins, das suas escolhas. Avaliar, são boas minhas escolhas, são ruins, não é? Se forem boas, Senhor, me abençoe. Se não forem boas, Senhor, me ajude, não é? A entender a tua perfeita vontade para a minha vida. Vamos lá. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos diante da presença do Senhor, como servos teus, como igreja tua, nesta manhã. O Senhor sabe como é que estão os nossos corações. Muitos deles, ó Pai, ou alguns, tristes, desanimados, ó Pai, diante de tanta coisa que a gente vê, de tanta coisa que a gente enfrenta. Vemos, ó Deus, um liberalismo teológico assustador. Temos um momento de modismos assustadores para a tua igreja. Assusta a gente ver o que está se fazendo em nome do Evangelho. A tua igreja precisa voltar para o Senhor, Pai. Nós precisamos voltar para aquela simplicidade, para aquela pureza do teu Evangelho. Nós não temos poder de mudar, Pai. Mas nós pedimos ao Senhor que mude as nossas vidas, mude os nossos conceitos. Quebranta-nos, ó Pai, de nosso orgulho, de nossa vaidade, de nossa arrogância. Nós não somos nada. Ajuda-nos, ó Pai, para que as nossas escolhas não nos levem à falência da nossa vida. Ajuda-nos a mudar de rumo na nossa vida, Senhor. É triste saber que tanta gente está faltando nesta manhã. Não sabemos o que estão fazendo. Traga-nos de volta para o Senhor. Traga o teu povo de volta. E quero dizer para o Senhor, nós não queremos sentimento de orgulho em nossos corações, dizendo aqui que nós somos melhores que os outros crentes. Nós somos iguais. Nós estamos no cumprimento do dever, mas não somos melhores do que crente nenhum. Nos ajuda, Senhor. Abençoa as atividades de hoje para a tua igreja, da noite, os batismos, aqueles que vão se batizar. Abençoa, Senhor.
perdoa-nos por nossos pecados. Fica conosco. Renova a nossa força. Renova a nossa fé. Nos anima, Senhor. Nos traga de novo para o primeiro amor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, pedimos a todos os irmãos que vão se batizar. Cheguem aqui por volta das 18 horas, viu? Trazendo uma roupa, tudo aquilo que foi pedido. E nós estaremos exatamente às 18h30 no batistério. Não queremos atrasar 1 minuto. Portanto, quem não quer perder, chegue na hora. E que Deus nos abençoe, nos dê um excelente domingo. Que o Senhor abençoe você e sua família.